Gente, a aula de hoje foi uma aula muito importante, né? Nós estamos aqui crescendo no tema da formação humana e eu preciso, né, estabelecer alguns conceitos, e esses conceitos eles vêm da filosofia. E a primeira coisa é saber se eu posso chegar a esses conceitos. Estou assinando para o pessoal que está entrando, legal. Agora, a aula de hoje, né, ela coloca o lado da moeda que fala da crítica ao conhecimento. Diversas correntes filosóficas aí colocaram a sua posição, mas podemos dividir aí, né, nas correntes que defendem a possibilidade do conhecimento e naquelas que criticam. E hoje a gente falou que daquelas que criticam. E são correntes que foram se desenvolvendo ao longo da história, desde a Grécia Antiga, né, como o ceticismo, até o neopositivismo lógico agora, do século XX, mas que nós ouvimos as pessoas falando aqui na esquina, né? As pessoas falando a verdade é relativa, a minha verdade é diferente da sua verdade, não é possível chegar na verdade, tá? Então tudo isso existe, né, muito real. Qual é o problema disso? Nós estamos nos propondo aqui estudar a formação humana, só que se tudo é relativo, se a verdade é relativa, é perda de tempo estudar a formação humana. Vamos colocar normas para sermos morais, para sermos éticos, para tratar bem as pessoas. E essas normas, elas vão vir ou de uma religião ou de uma lei estabelecida pelo Estado, que são ótimas opções. As religiões sempre buscam a dignidade, né? Na maior parte das vezes, obviamente, com suas exceções, buscam a dignidade das pessoas. E as leis também buscam a justiça. Agora, todo mundo sabe que existem alguns aspectos de algumas religiões que ferem a dignidade, né? Existem leis de alguns países que ferem essa dignidade. E se nós estamos, né, baseando nisso, quem vai decidir? Bom, gente, vocês fiquem muito à vontade para fazerem perguntas, para a gente discutir alguma coisa. A ideia dessa live é a gente discutir. O Carlos está falando que hoje foi complicado. Carlos, hoje foi um tema denso, tá? Eu procurei condensar, eu deixei muita coisa para trás, porque explicar aí 7, 8 correntes filosóficas, considerando que dentro do idealismo eu falei de Kant e falei de Hegel, tudo num balaio só. Então muita coisa ficou. Cada filósofo desse a gente poderia ficar falando horas, né? Agora, essa ideia que eu tive para vocês, depois vocês podem de novo assistir com calma, né? Quem se interessar, buscar um pouquinho mais conhecimento também. Estou à disposição de vocês pelo direct, pelo WhatsApp, pelo e-mail, Facebook, sinal de fumaça. Quem estiver desesperado, quiser ligar, professor, eu não consigo dormir hoje à noite pensando naquilo. Pode me ligar que a gente passa a madrugada filosofando. Olha que interessante. É feriado mesmo, né, gente? É um pouquinho complexo. Mas, na verdade, o que eu queria fazer para vocês, né, trazer para vocês o que é a verdade. A Nicole está perguntando. E o Carlos pergunta, a verdade temporal seria viável para você? A verdade, ela depende da corrente filosófica, né? Se a corrente filosófica acha que você não pode chegar a ela, a verdade é algo variável, algo que você define. Só que isso é perigosíssimo. E se a gente for analisar, essas teorias são bastante furadas, né? A gente consegue mostrar que elas são furadas em si, tá? Então hoje a aula não quis que vocês tivessem um conhecimento profundo das correntes filosóficas, mas entender, se eu estou seguindo os filósofos relativistas, os filósofos que criticam o conhecimento, eu estou correndo grande risco,
né? Principalmente em relação a manter a dignidade do homem. Acho que o exemplo que eu dei no vídeo da escravidão fala muito isso, né? A escravidão era moral na Grécia, na Roma antiga, a partir do momento que eu tinha um prisioneiro de guerra que foi subjugado, que é inferior a mim. Depois a escravidão também era moral, era ética, a partir do momento que eu tinha uma etnia que era considerada inferior à minha, né? No caso aí, né, do Brasil Império, por exemplo. Tá? Hoje a gente sabe que isso é um absurdo, que a escravidão ela fere a dignidade dos seres humanos, que são todos iguais. Mas aonde está essa dignidade? Essa dignidade ela está no que o ser humano é, ou ela está numa definição que chegamos hoje, por uma lei, ou por um princípio religioso, ou por algo que a gente estabeleceu? Porque se for assim, amanhã a escravidão pode voltar. E a gente pode determinar o quê? Vamos determinar a escravidão pela altura. Quem tiver abaixo de 1,60 m não cresceu o suficiente para atingir a dignidade, então vai ser escravizado. Se a verdade é relativa, por que não fazer dessa forma? Tá? Então, o Carlos perguntou sobre a verdade temporal. Eu não acho nem um pouco viável a verdade temporal. Porque se a verdade variar com o tempo, nós temos esse perigo. Tá? No imperativo categórico de Kant, não faça para o outro o que você não queira que faça para você mesmo. Legal, é bonito, é profundo, né? Vamos tratar o outro como se fosse nós mesmos. Só que eu trato o outro igual a mim se eu reconheço o outro como eu. Né? Então eu reconheço no outro um outro ser humano e eu não gostaria de ser tratado como alguém inferior, então eu vou tratar o outro bem, porque eu não gostaria de ser tratado mal. Agora, e se eu não reconheço um ser humano no outro? Como, por exemplo, o caso do nazismo. Os judeus não eram considerados seres humanos pelos nazistas. E se eles não eram considerados seres humanos, eu não preciso tratar bem. Então o imperativo de Kant, em categórico de Kant, já caiu. Porque eu vou tratar bem um outro ser humano. Agora, se não é um ser humano, se é uma coisa, se é um objeto, eu posso fazer o que eu quiser. Posso colocar em campos de concentrações de trabalho forçado, eu posso colocar em campos de extermínio, eu posso fazer as atrocidades que foram feitas, inclusive de pesquisas científicas, que aconteceram nos campos nazistas. Então esse é o perigo, né? Hoje nós sabemos que isso é algo absurdo, mas por que você sabe que isso é algo absurdo? Porque nós temos uma lei hoje que todo ser humano é igual? Porque nós temos no Brasil hoje uma Constituição que garante que ninguém pode ser escravo? Porque nós temos princípios judaicos, princípios cristãos, princípios aí de outras religiões que dizem que o ser humano é igual? Ou porque no fundo você tenha a sensação de que o ser humano tem essa dignidade em si, que nós somos todos iguais? Esse é o tema da próxima aula, tá? Então, sim, aí nós temos até a questão da pós-verdade que o Carlos está falando, né? E aí, eu falei, tudo eu falei muito resumido, são muitas correntes filosóficas, mas perceba, por exemplo, a questão de que Karl Marx coloca. Até hoje a filosofia se preocupou em estudar o mundo. Trata agora de transformá-lo, né? Então eu vou parar com essa história de chegar à verdade. A verdade não existe, a verdade está na sua cabeça. Então você estabelece uma verdade e você faz isso para implantá-la, faz alguma coisa para implantá-la. A filosofia deixa de ser uma ciência, por isso que hoje existe muito preconceito em relação à filosofia, porque ela deixa de ser uma ciência, tá, para ser um instrumento, né? Ela passa a ser um instrumento. Então, eu justifico absurdos, eu justifico a escravidão, eu justifico o nazismo, eu justifico a exploração da mulher como um ser inferior ao homem. Eu justifico muitas coisas a partir do momento que eu tenho uma verdade temporal, a partir do momento que eu modifico a realidade do jeito que eu quero, a partir do momento que a minha verdade é diferente da sua. Tá? Então nós temos... então vamos estabelecer aqui um contrato social, né? Como eles falaram, não, vamos estabelecer um conjunto de leis, tá? Mas
o Estado nazista tinha seu código de ética, né? Os generais nazistas, eles seguiam a ética nazista. Então eu vou tratar, se eu for nazista, eu vou tratar um outro nazista igual a mim. Agora, o judeu, que é alguém inferior, eu vou tratar como um nada, como um ser que eu posso fazer o que eu quiser. Isso é um contrato social dentro do nazismo. Então, é um absurdo, é algo impensável hoje. Mas é impensável, mas me lembra agora um filme, não sei se vocês conhecem, vale a pena vocês assistirem, quem não assistiu, chama A Onda. Né? É uma história real, onde os alunos perguntam para o professor, como os alemães daquela época permitiram o nazismo? Isso é algo que nós nunca mais iremos permitir. E é feita uma experiência, né, com os alunos, mostrando que sim, que é possível. Então, vale a pena assistir esse filme, chama A Onda, tem no YouTube. Tá? Tem duas versões desse filme. Tem um filme de 81, que é mais curtinho, que mostra realmente o que aconteceu nessa experiência de um professor. O professor nos Estados Unidos fez essa experiência com os alunos, mostrando que é possível você implementar isso. E tem um filme mais recente, depois dos anos 2000, que ele é mais romantizado, ele é mais hollywoodiano, né? E ele foge um pouco do que realmente aconteceu, tá? Por isso, se eu puder indicar, vejam o de 1981. Coloca lá no YouTube A Onda 1981, tá? E ele vale a pena. Mostrando isso, né? Nós corremos esse risco, tá? De voltarmos, se a nossa verdade é relativa, se a nossa verdade não é baseada em algo concreto, e existe esse concreto, como a Nicole perguntou, mas o que é a verdade? Cadê a verdade? Calma, que nós temos daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias nós temos o próximo vídeo, tá? Eu vou falar das outras correntes, as correntes, né, que defendem a verdade. Então hoje nós tivemos as correntes que negam o conhecimento, que negam a possibilidade do conhecimento, que negam a possibilidade de chegarmos a uma verdade única, dizendo que a verdade é relativa, e nós temos aí as outras correntes que dizem que sim, é possível chegar à verdade. E a ética está baseada no que o ser humano é. Então, eu vou tratar o outro ser humano como igual, não porque eu estabeleci isso por uma lei ou por um princípio religioso, mas porque eu sei que ele é igual a mim. Tá? Então, eu preciso saber o que é o ser humano para saber se eu posso tratar ele diferente, né, de mim ou não. Então, não vamos convencionar aqui, eu vou pegar um exemplo, né? Eu falei de uma lei que trata a mulher inferior ao homem em algum país. Então, não, vamos convencionar aqui que a mulher ela tem a mesma dignidade que o homem. Não, calma lá. A gente não vai convencionar uma coisa dessa. Porque hoje eu convenciono que sim. Quem me garante que amanhã eu convenciono que não? E aí eu convenciono... No passado tinha essa ideia de que a mulher era inferior ao homem, então a mulher não podia votar, a mulher não tinha direito à voz ativa, não podia ter cargos políticos. Hoje a gente chegou, não, nós estamos iguais. E aí no futuro a gente chega que o homem é inferior à mulher. Então o homem não pode votar, o homem... Olha, talvez pensando assim do jeito que, né, que como as mulheres são, né, mais cuidadosas, mais, né, se preocupam mais, talvez até seria uma boa coisa, mas a gente tem que chegar, né, no que realmente é a verdade. Aonde está dito na natureza do ser que homem e mulher têm a mesma dignidade. Isso está na definição de ser humano. E a gente precisa chegar à definição de ser humano. Quem chegou a essa definição? A gente vai ter uma aula sobre isso. Porque quem chegou a essa definição? Nós temos aí, já adiantando, Aristóteles, nós temos Severino Boécio, nós temos Tomás de Aquino, nós temos diversos filósofos que chegam a essa conclusão de uma forma racional. E se você chega a essa conclusão de uma forma racional, não tem lei, não tem princípio, não tem mais nada, meu amigo, é isso e acabou. Entendeu? Esse é o ponto, tá? Então é a mesma coisa, tá? A escravidão que eu falei,
tá? Antigamente, algo ético, lícito, regulamentado por leis, né? Hoje é um absurdo, tá? E quem garante que no futuro isso não possa voltar? Não vai voltar se nós chegarmos à definição de ser humano e entendermos como a escravidão fere a dignidade do ser humano, tá? Eu acho que esse é o ponto. Eu tô subindo bastante comentário, então se eu deixar de responder a pergunta de alguém, gente, vocês mandam de novo aqui, ó. Pode dizer que a verdade depende da realidade da pessoa? Então, seguindo esses conceitos dos filósofos relativistas, sim. Mas isso é perigosíssimo. E eu, particularmente, acho um absurdo. Tá? Então, para Kant, para Hegel, a realidade está dentro de você. Hegel achava que tudo era ilusão, tudo era... Ilusão não, tudo era um espírito único, né? Tudo era... as ideias, né? Tudo fluía, né? Seguindo que eles chamam de Geist, né? O espírito infinito. Então, é totalmente relativo, tá? E se eu tenho a coisa relativa, tá? Eu vou ter aí o perigo de chegar a coisas absurdas. Hoje em dia, se eu tiver o Covid-19, não sei se autoriza hidroxicloroquina. Tantas verdades sobre esse anúncio. É verdade. Acho que esse exemplo aí, Felipe, está falando da hidroxicloroquina, né? Acho que é um exemplo bem atual. Muita gente falando muita coisa. Agora, vamos usar esse exemplo. Eu não vou entrar em polêmicas aqui, não vou entrar em termos médicos, não vou entrar aqui na questão da hidroxicloroquina, e nem muito menos em questões políticas, tá? Embora a gente vai ter uma aula mais pra frente que a gente vai falar de política. Mas a hidroxicloroquina tem que ser feito estudos, e os estudos eles vão direcionar, tudo está acontecendo muito rápido, a questão do Covid, não dá tempo de fazer os melhores estudos e chegar a conclusões rapidamente, mas os cientistas estão da melhor forma possível trabalhando com isso. Mas existe uma verdade. Ou a hidroxicloroquina funciona, ou ela não funciona. Não é uma coisa que eu posso dizer, é relativo. Ela funciona para mim, ela não funciona para você, etc. Né? Ou ela funciona ou ela não funciona. Então a verdade, aonde está a verdade? A verdade ela não está na sua cabeça, a verdade ela não está no seu posicionamento, se você é de direita, se você é de esquerda, se você é da frente, se você é de trás, de cima, de baixo. Tá? Eu vou tomar o comprimido e vão ver o que vai acontecer da hidroxicloroquina no meu corpo. Não. Tá? Seja você votou em A, ou votou em B, ou votou em C, e tomar um comprimido de hidroxicloroquina, ela vai ter um efeito no seu corpo porque o seu organismo é o mesmo. Então eu preciso chegar. Então a verdade não pode ser relativa, percebam isso? Acho que esse exemplo mostra um pouco isso, né? Que a verdade não pode ser relativa. Essa questão da verdade variar de pessoa para pessoa é complexa. Por exemplo, para a pessoa pode ser normal a escravidão ou abuso de criança. A partir desse pressuposto nós poderíamos fazer nada, porque é a verdade dela. É exatamente isso, viu, Nicole? Se a minha verdade, se eu admito que a verdade é relativa, eu tenho que respeitar a verdade do outro. Tá? Ou, né? Não, mas eu não vou respeitar a verdade do outro porque essa verdade do outro está ferindo, de alguma forma, outro ser humano. Tá, então a gente vai aceitar a verdade da maioria, então a gente vai votar. Né? Percebam? A gente chega numa questão de votação. Então vamos votar aqui e ver o que é a verdade para a maioria. Já que a verdade não existe, vamos ver que a verdade é para a maioria. Tá? É a história que eu tô dando um exemplo, tá? De leis que rebaixam, por exemplo, a dignidade da mulher. Tá? Se eu estou num país que a maioria vota e concorda que a mulher tem uma dignidade inferior ao homem, ela vai ser tratada dessa forma. Porque a maioria decidiu assim. Porque a verdade é relativa. Então, antes, eu não tenho que pôr um assunto desse em votação. Eu tenho que sentar e estudar o que é o ser humano. E como o fato de ser homem ou ser mulher age na natureza humana. E a partir daí,
eu vou ver se isso impacta sobre a dignidade. E aí eu vou chegar a uma resposta. É ou não inferior a dignidade do homem em relação à mulher ou vice-versa? Porque daí não tem votação, aí não tem conversa. Então, esse que é o complicado, né? A justiça baseada na verdade seria uma possível verdade universal? Aguardem o próximo vídeo, tá? Daqui 15 dias. Quarta-feira, não nessa, na próxima, né? Na outra semana, às 8h30, nós vamos ter, e eu vou mostrar isso para vocês. Sim, existem filósofos que colocam a verdade como uma realidade. Gente, uma coisa importante para eu falar aqui para vocês, né? A gente não tem muita dúvida no nosso interior de que a verdade ela é universal, que a verdade ela existe. É uma coisa até um pouco óbvia. Só que a gente não quer aceitar isso, porque senão nós temos que mudar alguns conceitos, né? Então, se eu aceitar que existe uma verdade universal, eu sou obrigado a procurá-la e segui-la. Platão dizia que verdade conhecida é verdade obedecida. Então, se eu admito, de novo, que existe uma verdade universal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurá-la. E a partir do momento que eu procuro e encontro, eu tenho que seguir. Agora, eu fico mais tranquilo, é mais cômodo para mim, e como disse a Isabélia, que é mais fácil viver com a verdade relativa. Mas, gente, a gente sabe, no fundo, para pensar. Você sabe que existe verdade objetiva. Todos nós sabemos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Para deixar isso bem claro. A questão do formato da Terra, né? Até séculos atrás, acreditava-se que a Terra era plana. A Terra é plana. Depois, com estudos, teorias científicas, análises, chegamos à conclusão que a Terra ela é um globo, ela é esférica, certo? Um pouco achatada nos polos, mas esférica, certo? E em pleno século XXI, eu espero que não tenha nenhum terraplanista aqui para querer brigar comigo. Mas em pleno século XXI tem gente defendendo a ideia de que a Terra é plana, né? Agora eu pergunto para vocês, eu não vou entrar aqui, né, nessa polêmica que existe até hoje no século XXI, gente falando que a Terra ela é plana, tá? E terraplanista. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, existe uma certeza que ninguém duvida, seja, né, todos nós aqui que acreditamos que a Terra é esférica, ou seja, um terraplanista, nenhum dos dois, ninguém vai falar, não, eu acho que uma hora a Terra fica esférica, aí uma hora ela é chata, uma hora é esférica, uma hora ela é chata. Não, nós sabemos que ou a Terra é esférica, ou a Terra é plana. Alguém tem que estar com a razão. Não existe um meio termo, ou não existe uma variação. O planeta não fica, né, inspirando e expirando. Né? Tem gente falando da Terra plana e até falando mal da vacina. Exatamente. Mas percebam isso. E outra coisa também. A Terra ela não era plana até a Idade Média e chegou, né, os cientistas chegaram à conclusão de que ela é esférica e ela virou uma bola. E agora a gente tá nessa polêmica aí com algumas pessoas ainda e a Terra fala, meu Deus, e agora? Daqui 2 séculos, o que será? Será que eu vou ter que voltar a ser plano ou será que eu vou ter que virar um quadrado? A Terra, ela é o que ela é. E ela sempre foi. Né? Então, existe uma verdade universal e absoluta. E eu tenho que chegar a ela. Então, a gente sabe que isso é óbvio. E a filosofia, ela é a ciência do óbvio. Então não adianta ficar, não, a verdade é relativa, você quer acreditar que ela é plana, você quer acreditar que ela é esférica, você quer acreditar
que ela é um donut, ela é um donut. Percebe? Então, é isso que eu estou falando. Tá? Existe uma verdade universal. Se a verdade precisa ser absoluta, ela não vai entrar em conflito com a ideia de Descartes, que não é absoluto somente a dúvida. Então, na verdade, aqui, Descartes, ele traz a ideia do racionalismo, né? Que a verdade é o que está na minha cabeça. Só que Descartes, ele chegou à conclusão de que a verdade, porque os sentidos podem enganar, mas calma lá. Os sentidos, eles não são totalmente falhos. Eles podem ser enganados? Lógico que eles podem, assim como a razão. Então, nem Descartes, que falava sobre a razão ser 100% correta e os sentidos falhos, e nem os empiristas, que diziam que os sentidos são falhos, que a razão é falha e só os sentidos são critérios de verdade, nenhum dos dois estão certos, nenhum dos dois estão errados. Porque os sentidos captam a realidade. Nós temos contato com o mundo através dos nossos sentidos, né? Dos 5 sentidos. E podemos nos enganar, claro que podemos, né? Uma ilusão de ótica, por exemplo. E a razão também. A razão, ela chega à realidade das coisas. Ela pode se enganar, nós podemos errar em algum raciocínio, podemos. Então existe aí, já adianto para vocês que a verdade, ela não vai estar nem na razão e nem nos sentidos. Tá? E Descartes chegou a essa conclusão de que só a razão estaria certa e só a minha razão estaria certa, então tudo que vem antes de mim eu tenho que desprezar, porque eu não sei como é que eles chegaram nessa conclusão. E a única certeza que eu tenho é o meu raciocínio. E o meu raciocínio, se eu raciocínio, eu estou pensando. Se eu estou pensando, eu estou aqui. Agora, se você está aí ou não, eu não tenho certeza. Pode só estar imaginando essas coisas. Por isso, penso, logo existo. E eu travo aqui. Né? Foi o que eu falei, cogito ergo sum. Penso, logo existo. Mas eu travo aqui, não saio daqui. Certo? E... Jean, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Muito legal, Jean. Isso é um princípio da metafísica, é o princípio da não contradição. A gente não consegue fazer filosofia sem ter, claro, esse princípio da não contradição. Tá? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Sim, né? A história lá que eu brinquei da Terra, né? A Terra não pode ser plana e redonda ao mesmo tempo. Alguém tem que estar com a razão, né? As teorias científicas, as evidências mostram que a Terra é uma Terra esférica, tá? De novo, né? Que me desculpem os terraplanistas, mas, né? E a Terra, ela sempre foi redonda, desde, né? Do início até o seu fim, ela vai ser redonda. A menos que eu esteja enganado, que eu acho que não, mas... certo? Mas ela não pode ser e não ser ao mesmo tempo, tá? E isso envolve questões muito profundas, né? Se a gente pensar na ideia aqui, todo esse curso, gente, como eu falei, ele é um curso que eu vou basear na filosofia, na parte racional. Então, por exemplo, até esse princípio da não contradição, a gente chega a ideias que impactam na nossa vida no dia a dia. Até a noção de religião e a noção de existência de uma entidade superior, a existência de Deus. Por quê? Não sei se Deus existe ou não, racionalmente, mas eu sei, pessoas dizem que existe, pessoas dizem que não existe, alguém tem que estar com a razão. Então você tem aquela coisa, não, uns acreditam na existência de Deus, outros não acreditam, tá todo mundo certo. Opa, calma lá. Alguém tem que estar errado nessa história. Então, de novo, né, a Terra não pode ser plana e redonda ao mesmo tempo. Eu não posso ter a existência de Deus para uns e a ausência de Deus para outros. Então, seja, os crentes das diferentes religiões e os ateus do outro lado, alguém tem que estar com a razão. Isso fere o princípio da não contradição. Então, são coisas assim evidentes. A existência de uma realidade, uma coisa real, ela é necessária e óbvia, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, os grandes filósofos gregos sempre pregavam isso, né? A filosofia é a ciência que ela vai buscar a realidade em si, o óbvio, né? Não vai buscar, não é um instrumento de manipulação dos outros, tá? Mas é isso aí, pessoal. É um tema difícil, mas é um tema importante, tá? Essa questão, porque hoje nós temos, repito, né? Hoje nós temos a questão
das pessoas acharem que a verdade é relativa, tá? Primeiro, a verdade, se ela for relativa, tá todo mundo certo, então? Então, a Terra pode ser redonda e plana ao mesmo tempo? Ou existe um formato e eu tenho que chegar a qual é ele e ele sempre existiu, isso não mudou no meio do caminho, tá? E outra coisa, isso envolve questões práticas, quem nós somos e como agimos em relação ao outro, no caso da formação humana, no caso da ética, né? Eu preciso saber o que é a dignidade humana. Quando começa a dignidade humana, quando termina, como difere de uma pessoa para outra. Porque senão eu vou ter que ter algo que regulamente isso. E eu vejo aqui duas escolhas, que para mim são duas escolhas boas, mas que às vezes podem ser ruins. Que seria princípios religiosos e seria princípios legais. Princípio religioso é isso. Se a sua religião é diferente da minha, já começou a dar o pau aí, né? Porque fala, não, mas a minha religião não fala isso, a sua fala isso, então acabou. E aí entra um terceiro e fala assim, ó, mas não sei nem o que vocês estão discutindo, eu nem tenho religião, eu nem acredito nisso. Então, como é que eu vou seguir uma coisa que você está falando? Tá? Agora, e um outro aspecto seria o aspecto legal. Só que como que você vai fazer uma lei? Você faz uma lei votando. Então tá lá, vamos votar, vamos pôr em votação, né? É só entrar na internet e procurar. Existem várias leis do Brasil Império regulando a escravidão. Era legal, né? E depois, todas as leis que vieram antes da abolição dos escravos, antes de ser sancionada aí pela princesa Isabel, a abolição total da escravatura. Lei do sexagenário, lei do ventre livre. Então, calma lá. Se nasceu aqui um escravo, ele é livre. Mas os pais deles continuam sendo meu escravo. Mas isso é uma decisão que foi votada. Qual é a diferença na natureza humana do filho da escrava entre ela e o filho? Por que eles diferem em dignidade? Simplesmente porque ele nasceu depois daquela data, então ele é um ser humano livre e a mãe é escrava. É isso, né? Então, as leis são boas, né? Nós temos que respeitar e seguir as leis, desde que elas sejam morais. Tá? De novo, uma lei que coloca a dignidade da mulher abaixo da dignidade do homem é uma lei que deve ser desrespeitada. Né? Não é uma lei moral. E os princípios religiosos também são excelentes, são ótimos. As religiões buscam elevar a dignidade do homem, a menos que fira alguma coisa. Né? A lei pode trazer um contexto cultural e de interesse de um grupo, exatamente. Então eu vou ter essa lei, né, podendo ferir, chegando a ser definida e que leva a ferir a dignidade, né, de uma pessoa. Então, gente, esse é o grande recado. Eu sei que foi uma aula complexa. Talvez aí quem está chegando agora, quem não tenha visto a aula, quem talvez não conheça o canal do YouTube, Alberto S de Starjevski, né? S de sapato, Júnior por extenso, põe lá no YouTube, tá lá o vídeo de formação humana, esse é o vídeo terceiro da verdade, cada um tem a sua verdade, tem os outros dois vídeos, também os vídeos ficam postados no canal, mas a ideia desse vídeo não era entrar em detalhes das correntes filosóficas, eu não quero dar um curso de filosofia para vocês, não tenho essa pretensão, tá? E não conseguiria explicar 7, 8 correntes filosóficas em 30 minutos. Tá? Mas é mostrar, existiram filósofos que definiam a verdade como algo relativo. Só que isso é facilmente derrubado. E a gente vai ver isso na aula que vem daqui 15 dias. E isso é extremamente perigoso. Com uma verdade relativa, eu defendo a escravidão, eu defendo o nazismo, eu defendo a exploração das mulheres em relação ao homem, tá? Ou exploração de qualquer pessoa, exploração de menores. Por quê? Essa é a minha verdade, então você tem que respeitar a minha verdade, certo? Ah, não, então vamos definir a verdade da maioria. Tá bom. Aí você coloca um maluco no poder, como o Adolf Hitler, né? Que consegue
convencer a maioria a fazer os absurdos, as atrocidades que ele fez, e você tem isso. Ah, isso nunca mais vai voltar, nós aprendemos a lição. Muito bem, assista o filme A Onda e depois a gente conversa. Tá? Sim, pode voltar. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de verdade relativa. E acho que a gente falou aqui, né? É cômodo para mim aceitar que a verdade é relativa. Só que no fundo eu sei que a verdade ela existe. Por quê? Se eu admitir isso, eu tenho que buscar, né? E tenho que viver essa verdade.